Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aí resolver uma questão do Enem 2023, questão 138 do caderno amarelo. O controlador de voo dispõe de instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida horizontal, então essa distância em solo é a medida horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas na mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais. Então, a tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Então, temos aqui o eixo vertical, que representa a altitude. Aqui temos a origem do voo, aqui o destino, e aqui a distância, que é o eixo horizontal. Esta tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. A escala em que esta tela representa as medidas reais é. Vamos lá, ir separando as informações que foi nos dado. Primeiro, a gente precisa deixar as unidades de medida, uma mesma unidade de medida padrão. No caso de escala, vamos deixar tudo em centímetros. Cada quadradinho desse, a questão informou que equivale a 1 centímetro. Então, a medida do quadradinho é de 1 centímetro. A questão fala que a maior altitude alcançada ali pelo voo foi de 5 quilômetros. No caso aqui, temos a origem do voo e a altitude. A gente projeta aqui no eixo Y, né, que seria o eixo vertical, que é a altitude, vai estar aqui, 5 quilômetros. Nada mais é que a altura de um quadradinho. E cada quadradinho tem a medida de 1 centímetro, então aqui é 1 centímetro. O que isso quer dizer? Se a gente considera mapa e real, né? Medida no mapa, no gráfico e na realidade. E que 1 centímetro no mapa, que corresponde a esse quadradinho, equivale a 5 quilômetros na realidade. Lembrando que a gente precisa deixar na mesma unidade de medida, né? Então, nossa escala ficaria nessa proporção. 1 centímetro para 5 quilômetros. Mas a gente precisa transformar esse quilômetros em centímetros. Na unidade de comprimento, lembrando que quando a gente passa de um para outro, a gente vai multiplicando por 10. E nada mais é que acrescentar um zero aí no número. Então, nosso objetivo é chegar aqui, ó, na casa dos centímetros. A gente está aqui, 5 quilômetros. Então, a gente só vai colocando os zeros aqui, completando, até chegar em centímetros. Então, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, significa que 5 quilômetros corresponde a 500.000 centímetros. Transformar na unidade de medida, vamos continuar resolvendo a questão. Então, o centímetro, aqui 5 quilômetros é 500.000 centímetros. Então, 1 centímetro sobre 500.000 centímetros, que nada mais é que uma escala de 1 para 500.000, como está indicado na alternativa E. Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.